Me avisem, por favor, se vocês estão vendo a minha tela em modo de apresentação. Sim. Muito bem. As transições de uma palestra para outra, você vai fazer, né, Fábio? De uma palestra para outra, sim. Você vai conduzindo e depois eu repasso. Bom dia, pessoal. Tem um pessoal já se conectando. A gente já vai dar início. Bom dia, Bertrand. Bom dia, Edgar, Ivo, Naila. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos dando início em alguns minutinhos. Bom dia. Bom dia, Juliano. Bom dia, Fábio. Bom dia, Arthur, da igreja. Juliano, bom dia, tudo bem? Juliana, tudo bem? Bom dia, Juliano. Tudo bem contigo, Arthur? Tudo ótimo. Contigo. Graças a Deus, tudo jóia. Maravilha. Bom te Pessoal, reencontrar aqui. pessoal que está se conectando, Idem. bom dia a todos. A gente já vai dar início a essa sessão. Só mais um minutinho aqui para dar para algumas pessoas novas se conectarem também. Bom dia, Nicolas. Bom dia, Ivo. Ivo aqui perguntando, dando um bom dia. Muito bem, vamos dar início. Agora são 10 horas e 2 minutos, então acho que a gente já consegue fazer pelo menos o processo de abertura aqui desse encontro. Para todos, muito bom dia. Meu nome é Fábio Carvalho, eu sou o Head de Marketing da Dassault Systems para a América Latina e com muita satisfação agradeço a participação de vocês nesse encontro, onde iremos falar aqui por 1h30 sobre o setor de metais e siderurgia e como a sustentabilidade tem sido hoje tema das pautas de negócio de grandes executivos e encontra na tecnologia um grande aliado para esses desafios. Teremos hoje, além da Dassault Systems, na presença de um dos nossos especialistas, aqui dos nossos executivos especialistas, o Luiz Igreja, o Arthur Kovatti, que é o CEO da DIP. Teremos também a CBA, com a presença do diretor-geral de sustentabilidade, o Leandro Faria, contando um pouco como a CBA hoje tem lidado com essas situações. Antes de iniciarmos, eu queria passar 3 comentários importantes para todos. Primeiro, que essa sessão está sendo gravada, então todos os inscritos, participantes vão receber depois o link com o vídeo para que vocês possam compartilhar com suas equipes. É importante que vocês interajam conosco, tudo isso vai estar sendo registrado e com certeza outras pessoas que não puderam participar vão poder extrair e obter muito mais informações e conteúdos com a participação de vocês. Segundo, que esse webinar ele é um esquenta
para a ABM Week. A ABM Week, que é o principal evento do setor de metais, que acontece agora no comecinho de agosto, na primeira semana de agosto. A Dassault Systems estará lá presente, a DIP também estará presente conosco. Teremos um stand, todos estão super convidados a participarem. E aqui a ideia é que a gente já se prepare com esses temas para que a gente possa dar continuidade durante este evento, né? Então, contamos com a presença de todos vocês do setor de metalurgia, presentes no evento da IBM, e aqui já serve como um esquenta. E claro que toda essa discussão aqui, ela vai estar sendo, além de estar gravada, ela vai estar depois disponibilizada no canal no YouTube da Dassault e também da ABM, para compartilhar com todos os contatos da indústria, tá bom? E por último, não menos importante, participem. Tem um chat aqui que vocês podem enviar perguntas, comentários, dúvidas. A ideia é que seja realmente uma sessão bem interativa, contando com a participação e contribuição de todos vocês. Antes de iniciar, vou convidar o Juliano Lima, que é o executivo do setor de siderurgia e metais aqui da Dassault Systems, para fazer as boas-vindas e falar um pouquinho aqui sobre as expectativas. Juliano. Obrigado, Fábio. Olá, bom dia a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aí a participação e a presença de todos que nos ouvem aqui hoje. Também deixar um agradecimento especial, né, ao Arthur Kovács, um dos nossos palestrantes e painelistas aqui hoje nesse tema que é super interessante e relevante aí para a indústria de metais. Apesar do Leandro Faria ainda não estar conectado aqui com a gente, ele se conecta aí ao longo das discussões, né, e depois de algumas apresentações que vão ser feitas. Também queria deixar meu agradecimento especial ao Leandro, que é o diretor de sustentabilidade da CBA, e também ao Luiz Igreja, da Dassault, um dos nossos palestrantes que vai iniciar falando aí sobre metais verdes, né, que é realmente um grande desafio, mas também que representa uma oportunidade super interessante aí para as empresas do setor de metal. A gente tem discutido, tem conversado bastante com as principais empresas do setor aqui do Brasil, né? Muitas delas já iniciaram seus processos aí de transformação e avaliando como que as tecnologias, né, podem habilitar e sustentar aí essa jornada. Então aqui a gente gostaria de compartilhar um pouco dessa experiência, obviamente ouvir também de vocês aí quais são esses desafios, a gente poder debater ao longo da nossa manhã aqui sobre esses temas e realmente que seja uma discussão rica e produtiva para todos. Agradeço mais uma vez aí pelo tempo dedicado por cada um de vocês. Espero que a gente tenha uma agenda bastante interessante aí e produtiva para todos. Obrigado. Passo a palavra. Obrigado, aqui. Juliano. Vamos seguir agora com Luiz Igreja. Luiz Igreja, fique à vontade. Obrigado, Fábio. Bom dia a todos. Prazer estar aqui com todos vocês falando sobre um tema tão atual, né? E tão importante, não apenas para a indústria de metais, mas para a sociedade em geral, que é, em última instância, a questão da descarbonização da indústria metalúrgica no mundo, pela importância e pelo impacto dessa indústria nos mais diferentes setores da economia, né? A gente vai tratar aqui do tema da descarbonização, de como isso vai afetar essas empresas e principalmente compartilhar com vocês a visão da Dassault Systems, que é uma empresa que já atua há bastante tempo nesse setor e é líder em soluções para planejamento da indústria de metais. Como é que nós estamos enxergando esse momento de transformação da indústria, por que toda essa transformação motivou a Dassault, inclusive, iniciar a implementação de uma estratégia global de soluções para ajudar as empresas do setor nesse processo. Um ponto que eu queria chamar a atenção de todo mundo e deixar bem claro, antes até da gente começar a conversa aqui, né? Nós vamos falar hoje do processo de descarbonização
da indústria de metais, e até com um certo foco maior até na siderurgia, mas esse não é um problema só destas indústrias, tá? Todos nós sabemos do esforço global que precisa ser feito para reduzir o impacto ambiental de todas as atividades humanas no planeta, né? E a indústria, em geral, a indústria de transformação, de uma forma geral, representa hoje 40% do consumo global de energia e 30% das emissões de gás de efeito estufa que a humanidade produz. Então, os mais diversos setores da indústria vão precisar passar por processos de mudança, processos de transformação, e estima-se, né, os dados do Fórum Econômico Mundial e do Boston Consulting Group do ano passado, né, que a indústria, de uma forma geral, vai precisar investir a bagatela de 100 a 150 trilhões de dólares até 2050 para atingir seus objetivos de redução ou de neutralização de pegada de carbono. Então, isso é um trabalho que vai envolver todos os setores da economia, e a Dassault está diretamente envolvida nesses esforços com a maioria das indústrias. Nós atendemos hoje 11 indústrias, setores industriais diferentes do mundo, e em todos eles nós estamos vendo essa tendência. A gente vai falar hoje aqui especificamente sobre a questão da descarbonização na indústria siderúrgica e de metais de uma forma geral, né? E por que isso é importante? Porque daqueles 30% das emissões globais de gases de efeito estufa que nós comentamos que a indústria, de uma forma geral, representa hoje, 8% estão na indústria siderúrgica, tá? Se a gente for olhar os números de uma forma simplista, né, a gente pode dizer que a indústria siderúrgica hoje é uma indústria que produz gás carbônico e, como subproduto, faz aço, porque para cada tonelada de aço ela produz 1,8 toneladas equivalentes de CO2, né? E se a gente olhar a indústria de alumínio, que é um metal visto e considerado como mais ecológico, de menor impacto, né? Ele, de fato, tem uma representação menor do ponto de vista de emissões de gases de efeito estufa, 1/4 das emissões da indústria siderúrgica, mas a quantidade de CO2 por tonelada de alumínio produzida também está mais ou menos por ali, ou seja, é uma outra indústria que também tem um impacto significativo. Tem uma grande vantagem, obviamente, em relação à indústria siderúrgica, porque o alumínio conseguiu desenvolver globalmente, né, uma cadeia de reciclagem muito mais eficiente, muito mais completa, e quando você produz alumínio a partir de alumínio reciclado e não do minério, né, você reduz em 95% a quantidade de energia necessária para produzir o seu produto final. Então, a indústria de alumínio, por ter desenvolvido essa cultura e toda uma cadeia de logística reversa para coleta e reciclagem do seu produto, tem conseguido um impacto menor e está, vamos dizer assim, vista pela sociedade de uma forma geral como uma indústria de menor impacto, mas ainda assim com grandes desafios para chegar àquilo que todos nós esperamos que aconteça e que as empresas globais já assumiram o compromisso de fazer, que é de reduzir significativamente o impacto ambiental das suas operações até 2030, né? Algumas um pouco antes, algumas um pouco depois, mas, no geral, reduções significativas da ordem de 20%, 30% da sua pegada de carbono até 2030, e chegar, né, ao conceito do net zero, ou seja, basicamente compensar todo o seu impacto ambiental até 2050. Tá? E o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é sobre o que está acontecendo, ou o que ainda precisa acontecer na indústria para que essas metas sejam alcançadas. A gente vai ter a oportunidade de ouvir o testemunho da CBA aqui conosco hoje, mais adiante um pouquinho, mas eu estive num evento sobre ESG no início desse ano,
onde um executivo da CBA foi muito claro na colocação, tipo, todo mundo do setor sabe o que precisa ser feito para nós atingirmos as metas de redução que foram compromissadas para 2030. Algumas empresas estão mais adiantadas, algumas estão mais atrasadas para chegar nesses objetivos, mas todo mundo sabe o que fazer para chegar nesses compromissos, que já são importantes, mas não são suficientes. O problema preocupante que ele colocou nesse evento foi que ninguém tem certeza ainda do que precisa ser feito para chegar no net zero em 2050. E vamos falar a verdade, 2050, daqui a praticamente 25 anos, se nós olharmos para trás, todo mundo se lembra de como nós estávamos há 25 anos atrás e não é tanto tempo assim, tá? Então, a mudança que vai ter que acontecer é muito significativa e o prazo para que isso aconteça é relativamente pequeno. Se a gente focar um pouquinho mais na indústria siderúrgica agora, eu quero comentar com vocês a visão que a Dassault desenvolveu e está implementando, né, de como nós vamos apoiar a indústria siderúrgica para sair do estágio em que ela está hoje e chegar ao cenário mais sustentável com o famoso aço verde, né, até 2050. Uma lógica muito parecida poderia ser usada para a indústria de alumínio, níquel e outros metais. Tá? Nós vamos focar na indústria do aço por alguns aspectos que eu vou comentar aqui com vocês. E, basicamente, os dados que eu vou estar compartilhando com vocês aqui e que basearam a decisão da Dassault de criar uma estratégia de negócio para atender essa transformação estão baseadas nesse estudo aqui da McKinsey de 2022. Tá? Mas o que acontece, como é que a gente enxerga esse processo de transformação e as mudanças que vão acontecer? O primeiro ponto importante é que, de novo, para atingir o net zero nos próximos 25, 30 anos, é uma jornada complexa, uma jornada longa e uma jornada difícil. Tá? Entre outras coisas, porque a indústria siderúrgica, né, não é dos setores mais adiantados no processo de digitalização, ou seja, historicamente é uma indústria com um baixo índice de adoção de digitalização. Tá? Então, ela vai ter que acelerar muito esse processo para conseguir chegar nessas metas, porque existe um certo consenso de que ninguém vai conseguir, não é só na indústria siderúrgica, em todas as indústrias, ninguém vai conseguir atingir esses objetivos sem inovação e sem tecnologia. Um segundo ponto que motivou muito a Dassault, como eu disse, trabalha em 11 segmentos diferentes da indústria, muito significativos, mas os dois maiores para a Dassault hoje são o de transporte e mobilidade, principalmente a indústria automobilística, e o setor aeroespacial, onde nós nascemos, né, há mais de 40 anos. As cadeias de suprimento de aço são absolutamente críticas para essas duas indústrias. Então, se houver problemas sérios nessa cadeia, os dois principais setores da economia onde a Dassault atua vão ser diretamente impactados. Então, para a Dassault, é estratégico que a cadeia de aço consiga superar esse desafio e se mantenha competitiva dentro desse novo cenário até 2050. Um outro ponto que aí já extrapola até a visão e o interesse da própria Dassault, mas já olhando pelo ponto de vista da sociedade de uma forma geral, o aço é um ingrediente fundamental para toda a atividade humana no planeta hoje. Né? 50% do aço produzido no mundo está na indústria de infraestrutura e construção civil, mobilidade, máquinas e equipamentos. Ou seja, imagine o mundo sem aço. Tá? É praticamente impensável dentro dos padrões de tecnologia e de bem-estar social que a gente está acostumado a ver hoje. Tá? O aço é absolutamente fundamental. Né? São produzidas mais de 1.900 milhões de toneladas por ano desse material em mais de 900 fábricas ao redor do mundo. Então, assim, o impacto é gigantesco e a oportunidade também para quem trabalha com soluções voltadas para ajudar nesse processo de transformação também é muito grande.
Um segundo aspecto, que eu já comentei rapidamente, né, é o impacto ambiental dessa produção, né? 1,8 toneladas de CO2 para cada tonelada de aço, é só ver a produção anual aqui, vocês têm mais ou menos uma ideia de quanto gás carbônico equivalente essa indústria emite hoje, 8% das emissões globais, como nós já falamos no slide anterior. Mas o terceiro aspecto que é muito importante, né? Praticamente todas as empresas deste setor reconhecem essa situação e já assumiram compromissos importantes de redução, como eu também mostrei já no início do nosso bate-papo aqui, né? Da ordem de 30% de redução até 2030. 2030 é daqui a 7 anos, ou seja, né? Qualquer ação que precisa ser tomada já foi tomada ou está sendo tomada agora, senão não vai dar mais tempo, e a neutralização da pegada de carbono até 2050, que é o desafio para todo mundo, que ainda não existe um roadmap muito claro de como isso vai acontecer. Apesar de todo esse cenário, que é bastante preocupante, né, existem estimativas de que, conseguindo chegar a um modelo de negócio sustentável, o crescimento da demanda de aço no mundo vai ser muito robusto. Estimativa de crescimento de 25% ao longo dos próximos 30 anos. Então, é uma indústria que, se conseguir lidar com os seus desafios, tem um potencial de crescimento muito grande pela frente, né? Com investimentos bastante significativos previstos para acontecer, para permitir que esse cenário se concretize, ou seja, daqueles 100 trilhões de dólares que a gente comentou, que o mundo, a indústria de uma forma geral, né, no mundo, teriam que investir para chegar no carbono neutro de 2050, né, quase 5 trilhões estariam dentro do setor siderúrgico, né, com uma grande parcela do aço produzido no futuro vindo provavelmente de tecnologias que ainda não são tão utilizadas hoje, tá? Então, com tudo isso, né, a gente enxerga um potencial muito grande, mas existe uma preocupação também por trás de tudo isso, né? Existe uma estimativa feita pela McKinsey aqui, né, de que, se tudo isso for feito, a cadeia do aço pode ter um impacto de custos bastante significativo também, com um aumento de até 30% nos custos da produção. Uma matéria-prima que impacta tantas indústrias, né, isso aqui pode ser um efeito devastador em alguns setores. Então, é fundamental que todo mundo busque chegar num aço verde sustentável com o menor impacto possível em termos de custo, ou otimizando outras áreas da cadeia para, de alguma forma, contrabalançar esse aumento de custo de produção e permitir que isso seja realmente uma cadeia produtiva que possa crescer e continuar sustentando outros setores tão importantes da economia. Ok? Como que tudo isso vai acontecer? A verdade é que ninguém sabe ainda, né? Como comentou, né, o nosso amigo da CBA no início do ano, né? O que vai ser feito para as empresas chegarem ao carbono neutro daqui a 25, 27 anos, ainda está sendo discutido. Para o setor siderúrgico, em particular, existem diversas tecnologias que estão sendo discutidas, testadas, algumas entrando em produção agora ou nos próximos anos, outras ainda em fase de produção piloto, laboratório, né? Mas existem muitas tendências de como reduzir o impacto ambiental na indústria do aço. Uma das que tem sido muito discutida é a questão do uso do hidrogênio, né? A H2 Green Steel está construindo uma fábrica na Suécia que deve começar a produzir em 2025, né? Um processo usando hidrogênio gerado a partir de eletrólise ao invés de carvão, né? Praticamente eliminando quase 100% das emissões de CO2 no processo, né? Essa é uma tendência que só daqui a 2 anos a gente vai ver se realmente vai funcionar, vai ter o impacto esperado ou não, mas existem outras tecnologias, né?
A Electra, uma empresa americana, está prometendo, já está trabalhando em estágio de protótipo, né? Fazer uma grande mudança fundamental no processo todo, que é passar a produzir ferro com alto teor de pureza a baixas temperaturas, né? Porque todos os processos existentes hoje e muitos daqueles que estão sendo pensados para o futuro, né, trabalham a temperatura de 1.600, 1.800 graus centígrados, e a energia necessária para aquecer todo esse volume de material é um dos grandes ofensores do ponto de vista de impacto ambiental dessa indústria, né? Esta é uma tecnologia que também está em fase inicial de teste, que promete produzir placas de aço de alta pureza a baixa temperatura, reduzindo muito o consumo de energia necessário e permitindo o uso de energias de fontes renováveis, mesmo que intermitentes. Então, isso é uma outra tendência. Vai dar certo ou não, nós não sabemos ainda, né? A Boston Metals, uma empresa que nasceu dentro do MIT, né? E que tem uma série de brasileiros dentro do seu grupo de fundadores e de líderes, né? Está prometendo também um processo de produção baseado em processos eletroquímicos, né? E o Brasil, até pela influência desses executivos da Boston Metals, que fazem parte do board, está construindo em Minas Gerais uma planta que vai ser dedicada ao aproveitamento dos rejeitos de minérios, aquilo que hoje é um problema e um passivo ecológico para as mineradoras, que é o minério de baixo teor, que é depositado em represas, aterros, e seja lá o que for, né? Vai poder ser aproveitado de forma econômica para gerar ferro e outros minerais, né? De uma forma, em teoria, econômica. Então, existe muita coisa acontecendo, muita tecnologia nova sendo testada. O ponto que a gente queria trazer aqui para vocês, a visão da Dassault, pelo menos com relação a isso, é que daquelas mais de 900 plantas siderúrgicas que existem no mundo hoje, e a mesma coisa se aplica para a grande maioria das plantas de alumínio e de outros metais, praticamente todas elas vão passar por algum nível de atualização tecnológica e de processo ao longo das próximas décadas para atingir essas metas de descarbonização, porque se a gente for olhar, né, os processos metalúrgicos usados hoje são basicamente os mesmos do século XIX, né? Os equipamentos são maiores, tem mais automação e tal, mas o processo metalúrgico não mudou muito em 2 séculos, né? Então, é o momento em que essa mudança vai acontecer e tem que acontecer de forma muito rápida. Isto dito, né, a Dassault pensou, olha, eu já tenho uma participação importante dentro dessa indústria. Isso aqui é uma lista de alguns dos nossos clientes no setor de siderurgia e metalurgia, tá? A Dassault é uma empresa líder em ferramentas para o planejamento da produção e das operações nesse segmento, tá? Tanto em aço como alumínio, níquel e outros metais. Então, nós já somos líderes na função de planejamento, né? O que é uma coisa importante, porque dentro da otimização do planejamento da cadeia de suprimentos dessa indústria, que é uma cadeia bastante complexa, né? Da mina até o porto, existem grandes oportunidades, né, de melhoria de eficiência, inclusive do ponto de vista ambiental, né? Nós falamos, olha, se nós já estamos dentro de todas essas empresas, já temos uma participação significativa, como é que a gente pode ampliar a nossa contribuição para essa indústria para ajudar a resolver esses problemas ou esses desafios que estão colocados para todo mundo, né? Então, primeira coisa, nós já temos um grande know-how na parte de planejamento, nós estamos aprimorando essa solução para poder oferecer para todo o setor de metalurgia uma solução robusta, provada na prática, para toda a cadeia de produção de metais
da mina até o uso final, incluindo os processos de reciclagem, de logística reversa para o reaproveitamento do material. Então, esse é o primeiro ponto. Usar a experiência que nós já adquirimos em uma grande base de clientes para aprimorar esses processos e, com isso, dar uma contribuição ainda mais importante para o objetivo da redução da pegada de carbono que está compromissada para 2030. Tá? Agora, isso sozinho não vai resolver o problema da neutralização da pegada de carbono, porque, olhando o cenário da indústria com seus diferentes níveis de sistemas, né? Hoje nós já somos referência na parte de planejamento, como eu disse, do S&OP até o scheduling detalhado de produção. Nós estamos, neste momento, desenvolvendo soluções específicas para o setor de metals, voltadas para a operação, para o chão de fábrica, porque a grande maioria das plantas metalúrgicas do mundo tem soluções caseiras que são pouco eficientes, têm um alto custo de operação e dificultam a flexibilidade e agilidade que essas empresas vão precisar do ponto de vista de implementar todas as mudanças de processo e de tecnologia que vão precisar nos próximos anos, e vamos trabalhar também muito fortemente em parceria com os nossos clientes na parte de soluções para o desenvolvimento do produto e para a gestão do ciclo de vida dos produtos nessa indústria, todo o conceito de PLM adaptado à indústria de metais para realmente analisar o ciclo completo da mina até o final da vida do produto, seu reaproveitamento e sua reciclagem. Então, a Dassault está desenvolvendo um conjunto de soluções para atender todo esse ciclo. A gente acabou de mostrar isso na METEC, né, o maior evento da indústria no mundo, que foi lá em Düsseldorf semana passada, né? E nós vamos estar mostrando exatamente o mesmo material, o mesmo conceito e discutindo essa mesma estratégia com as empresas aqui no Brasil, no evento da ABM Week de 1 a 3 de agosto. Quero reforçar o convite que o Flávio já fez para todos estarem lá para conversar com a gente. Para concluir a minha apresentação, parte dessa estratégia da Dassault é integrar todos os gênios virtuais do produto, do processo produtivo e da cadeia de valor, de modo que a gente possa ter uma simulação integrada e completa de todas as principais etapas do processo de negócio dessa indústria, para permitir que seja feita a inovação e a transformação necessária de uma forma mais sustentável, porque tudo vai poder ser testado e validado em ambiente virtual antes de ser implementado na prática. Se você se lembra que eu comentei, né, que praticamente todas as plantas do mundo vão passar por grandes projetos de adaptação. As novas plantas que forem construídas aqui para frente vão ser construídas com processos, com tecnologias e com equipamentos novos. Então, a possibilidade de você ter essa integração e os gênios virtuais para apoiar no processo de projeto, construção e operação dessas novas plantas, nós acreditamos que vai ser um ponto fundamental. Com isso, eu queria encerrar aqui a minha parte da apresentação e fico à disposição depois para a parte dos debates e das perguntas com os demais colegas que estão participando aqui. Obrigado pela atenção. Perfeito, Igreja. Ótimo cenário apresentado aqui, não só sobre o caminho que a Dassault Systems tem trilhado para o setor de metalurgia e siderurgia de forma global, como a tecnologia é o caminho, né, na geração de impacto e resultados, principalmente para processos, né, processos esses que, como você comentou, dentro da siderurgia, são processos que realmente precisam evoluir, e a tecnologia é um dos principais caminhos. Muito obrigado pela sua contribuição.
e daqui a pouquinho a gente volta aí para endereçar algumas perguntas e um bate-papo junto com o Arthur e o Leandro, tá bom? Obrigado. Arthur, a palavra é sua, seja bem-vindo, Boa. fique à vontade para se apresentar e conduzir sua apresentação. Legal. Fábio, muito obrigado pelo convite da Dassault. Fico muito feliz de estar aqui. Parabéns, igreja, pela apresentação. Toda vez, igreja, que eu escuto alguém da Dassault apresentando as soluções, os softwares que vocês fazem, a abrangência global que vocês têm, eu fico em primeiro lugar muito feliz de poder ser parceiro de vocês, das empresas, né, da DIP e da Dassault serem parceiras. E também me dá um sentimento, igreja, que a Dassault é a empresa que um dia a DIP ainda também vai ser, podendo ter essa abrangência que vocês têm. Acho que a gente partilha do mesmo DNA de sermos empresas que produzem softwares com alto valor agregado, com alto valor intelectual, e é sempre muito, muito gratificante poder ouvir vocês e saber que somos parceiros. Bom, eu vou dividir a minha apresentação em duas partes, uma parte mais pequena, que é para falar da DIP, só para contextualizar quem está nos ouvindo agora e não nos conhece, e depois vou dar uma perspectiva de como é que a gente vê o mercado se movendo. E eu acho que é uma perspectiva complementar à perspectiva que o Igreja trouxe, porque a gente vai falar muito dos movimentos do capital e do investimento nesse processo da descarbonização. Compartilhar minha tela. Perceber aqui que já estamos vendo. Bom, falando muito rapidamente da DIP, né? A DIP é uma empresa que constrói tecnologia para mensuração de impacto. Temos cerca de 100 pessoas no time, 2 anos e meio, agora quase 3 anos de empresa, 40 mais desenvolvedores e cerca de 15 mestres e doutores no nosso time de pesquisa. Nós temos um time de pesquisa e desenvolvimento muito robusto, cerca de 15% do time ou mestre ou doutor. Ano passado, tivemos mais de 300 inventários de emissão feitos aqui no Brasil, levando em conta que o Registro Público de Emissões, lá da FGV, que é onde ficam os inventários que foram registrados, tem cerca de 300 inventários, e é claro que nem todo inventário ele acaba sendo registrado, mas certamente aí a gente está, se não dobrando, pelo menos perto disso, o número de inventários que são feitos no Brasil. E esse ano a gente já teve mais de 1.000 licenças de software vendidas para empresas de todos os portes fazerem seus inventários de emissão, que é o primeiro passo em todo o processo de descarbonização. Temos empresas pequenas, médias, grandes corporações no Brasil e no exterior, com forte investimento em pesquisa e inovação e um foco muito grande na mensuração auditável, né? Acho que uma obsessão que a gente tem aqui na DIP é pela qualidade da informação. Falando nisso, um valor para quem está assistindo aqui a nossa live é poder acessar através desse QR Code. Também vamos colocar o link na descrição quando esse vídeo estiver publicado, da pesquisa que nós fizemos sobre qualidade de inventário de emissões no Brasil. Eu acho que traz uma perspectiva interessante para esse debate, que todo o planejamento de descarbonização, toda a discussão que é feita de inventário sempre tem que levar em conta uma preocupação da qualidade das métricas, a qualidade da mensuração. Essa pesquisa fala a respeito disso e é uma grande obsessão que a gente tem em todos os nossos produtos. Olhar se eles estão trazendo qualidade de dados, se é um número confiável em cima do qual pode ser feito um planejamento, uma integração, uma descarbonização. Falando um pouquinho dos nossos produtos, nós temos produtos para empresas, para instituições financeiras e para pessoas físicas. Na minha apresentação, vou destacar o papel das instituições financeiras no financiamento da descarbonização, por isso que eu faço questão de comentar aqui que nós temos produtos para instituições financeiras. Aqui um pouquinho das telas dos nossos produtos, quem quiser depois uma demonstração pode entrar em contato com a gente. Um pouco dos nossos clientes, CBA, que vai estar aqui com a gente, é um dos nossos clientes. E, por fim, também queria deixar um convite aberto
para quem assistir a minha apresentação, gostar, querer ouvir mais sobre ESG e mercado com a gente, para acessar a nossa escola, a Impulsum, também através desse QR Code. A Impulsum também está disponível no nosso site, para quem quiser ouvir mais sobre ESG. Bem, feito essa intro da DIP, vou passar aqui para a minha tela para falar especificamente do tópico, que é a indústria de mineração e a descarbonização, né? Modo geral, a nossa visão é que existem 4 grandes canais de pressão nessa indústria. E ela vai estar essa pressão vai estar muito direcionada aos 4 temas que estão ali em cima: carbono, solo, biodiversidade e água, né? A pressão ela vai vir das instituições financeiras, e eu vou detalhar mais como e por quê. Tem, claro, uma pressão social das comunidades, do próprio governo. A pressão do governo ela vem, né, de uma pressão social nos governos, e daí o governo acaba fazendo a pressão na indústria. A pressão de pares da própria indústria. Então, por exemplo, o CBA, que vai apresentar, né, faz o alumínio sustentável. CBA tem um interesse grande em fazer um alumínio sustentável, para além das questões relacionadas à responsabilidade social e corporativa da empresa, mas também porque o alumínio mais limpo ele tem mais valor, e isso é uma pressão da indústria, né? Não é exatamente uma pressão social, não é exatamente uma pressão do mercado financeiro, é uma pressão da indústria. Quem quer fazer um produto como um celular, qualquer objeto que vai levar um metal, se ele puder levar ao mercado esse produto como um produto limpo, e isso vai depender muito dele ter fornecedores limpos, né? Então, a indústria de mineração está em várias cadeias, em várias supply chains. Isso é uma pressão da indústria. E tem também uma pressão regulatória e de exportação. Então, essas são as 4 grandes pressões que a gente vê. Quando a gente fala mais especificamente de Brasil, acho que o primeiro ponto para quem está aprendendo sobre esse mercado de emissão é reconhecer que um grande emissor no Brasil é o agro. Essa é a tela, né, do histórico do nosso inventário nacional. Então, o agro está ali em amarelinho, é bastante relevante. Mas, se você olhar, outras 2 barras muito relevantes é a energia, em laranja, e a mudança do uso do solo, em verde. Essas 2 áreas são áreas que são, essas 2 fontes de emissão, né? São fontes que estão muito ligadas à mineração. Porque a mineração, ela usa energia no transporte, ela usa energia quando você tem alguma atividade de valor agregado em cima do metal que foi minerado para transformar em metal, ligas, tal, tudo mais. Então, você tem uso de energia aí. Então, a mineração está muito ligada ao consumo de energia, né? A brincadeira, né, é que uma planta que faz alumínio, na verdade, é uma empresa muito mais de energia do que de mineração, quase no final das contas, né? O custo da energia é um custo totalmente determinante no custo do alumínio, por exemplo. E a indústria da mineração também está muito ligada à mudança do uso do solo, né? Porque toda atividade de mineração você vai ter que fazer, muitas vezes, algum tipo de supressão vegetal ou algum tipo de mudança ali no terreno, porque você tem que tirar a terra, pegar o minério e depois colocar a terra de volta. E isso é uma atividade que está muito ligada à emissão da mudança do uso do solo, da terra, da floresta. Então, vocês podem ver que no Inventário Nacional do Brasil, claro que você tem atividade industrial, que ela é relevante, você tem, mas você tem atividade agropecuária e atividades como da mineração e da cadeia da mineração como os grandes emissores aqui no Brasil, os grandes agressores. Mineração, como vou repetir aqui, está ligado à energia e mudança do uso do solo. Bom, dito isso, e dito que existe, né, um ecossistema de pressão, então aqui já no Brasil você tem pressão em cima da economia. Aqui eu trago exemplos de pressão das instituições financeiras. Então, por exemplo, as instituições financeiras criaram uma iniciativa para bloquear qualquer iniciativa de financiamento para uma atividade econômica
que aconteça uma área de desmatamento. Isso afeta o agro, isso afeta a atividade de mineração, né? Uma atividade de mineração que vai acontecer na Amazônia, que vai deflorestar uma área, vai ter uma dificuldade hoje de receber crédito por conta disso. E daí essa indústria precisa, então, entender isso e criar as medidas de mitigação desses danos correta, além de ter o planejamento correto, a mensuração correta, para continuar recebendo crédito, né? Então, aqui, alguns exemplos de instituição financeira. Eu vou voltar, vou ressaltar mais o papel das instituições financeiras ao longo aqui da apresentação. Um outro exemplo disso é o PICF. O PICF é um partnership, é a Partnership for Carbon Accounting Financials, de bancos do mundo todo. Hoje o PICF tem algo como 90 tri de dólares em ativos sendo reportados no PICF. Aqui no Brasil, todas as grandes instituições financeiras já estão no PICF, e o PICF é justamente uma régua de emissão para a atividade de financiamento do banco, e os bancos têm meta de descarbonização. Vou mostrar para vocês o Net Zero Banking Alliance, que é um grande conglomerado de bancos que tem metas para chegar no Net Zero, né? Eu acho que o nome já diz, é um Net Zero, então, zerar as emissões, banking dos bancos Alliance, uma aliança, né? Então, tem o PICF, tem o NZBA, o Net Zero Banking Alliance, são todas iniciativas para você chegar nessa redução da emissão e está nas instituições financeiras. Reduzir emissão para as instituições financeiras no Brasil vai significar reduzir a emissão da energia, vai significar reduzir a emissão da agropecuária, vai significar reduzir a emissão da mudança do uso do solo. Em última instância, porque esse é o inventário nacional, né? Qualquer coisa muito diferente disso não faz muito sentido. Esses são os três grandes pontos: agropecuária, energia, combustível, né? Quando a gente fala em energia, já está incluso combustível, e a mudança do uso do solo. Então, todos os bancos vão estar olhando para isso dentro dessas alianças, desses partnerships, e todos eles, tá? Apesar de terem nascido de maneira voluntária, estão dentro hoje já do guarda-chuva regulatório, né? Quando o Banco Central lança a regulação, como o Banco Central já vem lançando regulações em cima desse tema, o DR-SAC, PR-SAC e tal, tem perto de uma dezena já de regulações nesse sentido, o CVM também, tudo isso bebe desses partnerships, desses acordos, desses entendimentos globais que setam o tom, né, em cima do qual a discussão acontece. Isso vai ser pressão de capital direto nas empresas de mineração em busca da descarbonização. Um case que eu trago aqui é o Bradesco, né? O Bradesco ele é signatário do NZBA, e o Bradesco tem uma meta de reduzir as emissões, de acordo com o NZBA, e, além disso, o Bradesco tem uma meta de direcionar 250 bilhões de reais para crédito, para financiamento de atividades sustentáveis, até 2025. Ou seja, é muito dinheiro num curto espaço de tempo, e certamente depois de 2025 você vai ter novos compromissos dessa natureza também sendo assumidos, e outros bancos aqui no Brasil também têm planos e metas parecidos. Então, só para dar um pouco de concretude, né, como é que isso se dá. E daí, percebam, atua-se em duas frentes, né? Uma frente é a restrição do capital para atividade altamente emissora que não tiver com um plano de descarbonização bem feito, tal, tudo mais. Está muito ligado ao NZBA, tá? A NZBA tem uma lógica de você sair do financiamento de alguns setores, uma lógica de restrição de crédito, mas também tem o lado de você induzir, de você financiar a atividade que está já com esse planejamento, que é, por exemplo, essa iniciativa do Bradesco de direcionar 250 bilhões de crédito para projetos que estejam ligados à sustentabilidade. Então, uma mineradora consegue acessar esse crédito? Naturalmente consegue. É só ela ter um bom planejamento de como é que essa atividade vai reduzir a emissão, como é que você vai conseguir a contribuir com o Net Zero, como é que você vai compensar, como é que você vai ter atividades e um planejamento de toda a sua atividade que vai reduzir a emissão. Uma das soluções, né, que a Dassault tem, fazendo um jabá também da Dassault, é justamente a atividade de planejamento, né, de uma mina, de um projeto. E isso dentro de uma perspectiva de você poder acessar crédito, por exemplo, para financiar, é muito importante, porque você vai conseguir demonstrar que você tem um planejamento
para essa atividade que vai reduzir a emissão, e depois a DIP entra, podendo fazer esse acompanhamento mês a mês, tal, em tempo real, com toda a credibilidade de mercado que a DIP traz nesse mundo das instituições financeiras. Aqui tem um pouquinho das ações do governo, né? Existe um entendimento que o Brasil vai ter um mercado regulado de emissão. O foco vai ser a indústria, com certeza as mineradoras vão entrar nessa régua de emitir mais do que 25 mil toneladas ano. Um bom número de bolso, tá, para se ter, é que cada tonelada significa mais ou menos R$1.000. Então, 25 mil toneladas seria uma empresa de 250 milhões de faturamento ano, na média. Claro que uma atividade altamente emitente, como mineração, esse número vai cair para 100, para 80, tal. Ou seja, qualquer atividade de mineração ali minimamente relevante gira mais do que 50, 80 milhões ano, vai entrar dentro dessa régua. A estimativa que o Globo fez era de 5 mil empresas, de cimento, alumínio e químicos. Eu acho que esse número tá conservador. A gente chegou a já fazer um estudo de mercado aqui na DIP, a gente acredita que o número é mais próximo talvez de 20 mil. Talvez mais do que isso até. Foi recriado o Comitê Técnico da Indústria do Baixo Carbono também. E em toda essa discussão, o greenwashing é sempre uma preocupação, né? Então, aqui a gente tem um case nos Estados Unidos, na Europa, na Argentina, um dos nossos diretores, né, da área de marketing de evento, Davi, da Argentina, então ele trouxe aqui casos da Argentina e aqui tem também casos do Brasil. Então, mostrar que a preocupação do greenwashing é muito grande, e aqui a gente tem um resumo, e ele não é um resumo completo, tá? Mas ele traz vários exemplos, né, que acho que são relevantes nessa discussão de decretos, legislações, tal, que estão todas ligadas a esse tema. É legal ser observado que vários desses decretos já estão em vigor, só que eles têm calendário, né? Então, começa a entrar em vigor em 23, 24, 25, 26. Então, você hoje já pode dizer que a gente vive um mercado regulado de muitos dos temas ligados a carbono, biogás, metano, tal. A questão é que as legislações, muitas das legislações que existem, elas têm esses calendários de adoção, né? Você teve super relevante, quem não conhece, pesquise, o estabelecimento na Europa do CSRD, né? Vai ser uma obrigatoriedade de relatórios de sustentabilidade para empresas europeias. E vai pegar, inclusive, médias empresas na Europa. Então, imagina, uma média empresa na Europa, obrigatoriamente, além de uma contabilidade financeira, vai ter que ter um relatório de sustentabilidade. Isso é algo, naturalmente, que tem um calendário. Então, 2024, algumas empresas, 25, 26, tal, até que lá em 2030, você vai ter isso chegando no mercado como um todo. Bueno, para fechar, antes de devolver para o Fábio, para ele fazer algumas perguntas, eu queria mostrar aqui alguns links para vocês. Então, quem quiser saber mais sobre o PIQEF, pode entrar em contato com a gente. Mas esse daqui também é o site do PIQEF, ele lista as mais de 400 instituições financeiras que estão dentro do PIQEF. O PIQEF, como eu expliquei, é essa régua de como as instituições financeiras têm que medir as suas emissões. E queria mostrar para vocês também o NZBA. O NZBA está muito ligado à UNEP, né? A United Nations Environmental Program, e como eu disse, o NZBA tem uma lógica muito de restrição de crédito também. E daí você pode ver aqui na América Latina e Caribe, eu já deixei aqui filtrado, né? Diversas instituições, Banco BV, que é do Grupo Votorantim, Banco BTG, Banco Bogotá, Banco Bradesco, são umas 6 páginas, tem bancos aqui do Equador, da Colômbia, do México, do Panamá, vários bancos do Brasil, o próprio BNDES já está no NZBA. Então, isso é relevante de ser entendido. Bom, para amarrar, então, toda a minha fala, certamente nós temos que caminhar
para uma mineração e para metais de baixo carbono. Isso é bastante inexorável. As pressões vão vir da sociedade, a pressão vai vir do sistema financeiro, a pressão para isso vai vir da própria indústria. A própria indústria não vai poder e nem querer mais consumir metais que têm um alto teor de carbono, e toda essa pressão, que também está ligada à regulação, também está ligada à exportação, vai chegar na indústria, já chegou, na verdade, mas vai chegar através do mercado brasileiro regulado, através das iniciativas de restrição ou incentivo ao crédito das grandes instituições públicas e privadas aqui no Brasil, ao longo dos próximos 6 meses, 1 ano, 2 anos. E, nesse sentido, as empresas que estão nos assistindo precisam ter a consciência que um bom planejamento de descarbonização, um bom planejamento climático, levando em conta isso na estratégia, vai ser simplesmente vital para a continuidade da competitividade da sua indústria dentro de todo esse cenário, e também uma pauta de oportunidade, dado que aqui no Brasil nós temos muito mais facilmente que em outras geografias a possibilidade de sermos uma indústria, uma mineração de baixo carbono, é uma oportunidade que deve ser aproveitada. Fábio, devolvo para você, se quiser ler alguma pergunta da plateia ou fazer alguma pergunta da organização, antes de podermos acompanhar o case do Leandro da CBA. Obrigado, Arthur. Impressionante, né? Um tema que na agenda de negócios mesmo, né? Ganhou uma relevância e uma força tão grande nesses últimos anos, e a gente consegue ter muito mais visibilidade e consciência realmente dos impactos que isso gera nos negócios, na vida das pessoas, dentro desse ecossistema gigantesco que vivemos. E quando a gente está falando do mundo de mineração, siderurgia, né, de metais, é um mercado extremamente importante dentro da cadeia de gestão de negócios, né, que deve realmente estar atento às questões de sustentabilidade, sejam as questões financeiras, né, com todo o viés de grandes bancos e economias financeiras olhando esse setor e o que isso impacta, seja pelo olhar da indústria mesmo, né, como que a parte de processo, produção, entrega de produto final também tem que ser pensado. Então, acho que isso vale para a gente ter uma visão muito mais ampla sobre todo o esforço que o mercado e o mercado global tem que ser feito, e a gente entende que a DIP é um parceiro importante nessa jornada, com algumas das soluções que você apresentou no início da sua sessão. Eu acho que isso ajuda a cada uma das empresas a iniciar um trabalho nesse processo de transformação. Lógico que tem um processo, como a igreja comentou, dentro da indústria, de adequação de processos com tecnologia. As ferramentas da DIP também auxiliam nesse processo de metrificação, análise e consultoria, como essas empresas vão conseguir chegar num processo de tratamento de carbono e sustentabilidade muito mais adequado aos níveis que esperemos que um dia a indústria trabalhe. Obrigado, Arthur. Daqui a pouquinho a gente volta para um bate-papo junto com o Leandro e com a igreja. Na verdade, aqui eu quero dar as boas-vindas ao Leandro Faria. Leandro, você me escuta? Olá, Fábio, tudo bem? Eu te escuto bem, você me escuta? Te escuto super bem. O Leandro, ele é gerente geral de sustentabilidade da CBA. Ficamos muito felizes aqui em poder contar com a sua participação. E Leandro, você tem aqui uns 15, 20 minutos aqui para poder se apresentar, falar um pouco da CBA, de como a CBA tem trabalhado as questões de sustentabilidade. Hoje, a DIP trabalha junto com vocês nesse tema, e a gente gostaria aqui de contribuir junto à nossa audiência do setor de siderurgia e metais, que foram os convidados aqui, ouvir um pouquinho do case da CBA também, tá bom?
Obrigado pelo convite, Fábio. Cumprimento todos e todas aí e da audiência. É um prazer para a gente estar aqui com vocês nesse evento, tá? E de fato, a DIP é um parceiro importante aqui na nossa agenda. A gente tem focado com a DIP em soluções de mensuração, de gestão de carbono, mas a gente também imagina e visualiza um futuro com outras oportunidades além da agenda de carbono. Enfim, é um parceiro valioso para a gente. Bom, eu vou dividir com vocês a minha tela com alguns slides. Vocês já veem o slide, né? Perfeito. Começo aqui, pronto. Bom, como você já me apresentou, Fábio, eu sou Leandro, eu sou responsável pela agenda de sustentabilidade na CBA. A CBA é a Companhia Brasileira de Alumínio. Obviamente, né, uma indústria de alumínio, mas o destaque aqui é que nós somos uma companhia que produz alumínio de cadeia integrada. O que significa dizer isso? Significa que todos os processos para a obtenção do alumínio, que via de regra no mundo como um todo, é feito separadamente na CBA, e isso tem uma interligação dos processos que começam na mineração, com a extração da bauxita, com a refinaria, com o refino dessa bauxita, transformando em óxido de alumínio, na refinaria de alumina, a transformação desse óxido de alumínio em metal líquido, através do processo de eletrólise nas cubas de eletrólise, que são conhecidas como salafortos. Depois que você obtém o alumínio líquido, você então põe ele em formatos distintos e adiciona ligas distintas para a obtenção do alumínio primário, que já é o alumínio solidificado. A etapa seguinte, tudo isso que eu falei, se converte em alumínio primário, que atende diversos segmentos, como automotivo, segmentos de embalagens diversas, segmento da construção, diversos segmentos. Nós somos uma indústria de base que atende outras indústrias importantes aí no cenário nacional e internacional. E depois dessa etapa do alumínio primário, então, a gente também tem a sequência, que é a transformação desse alumínio em outros produtos, como folhas de alumínio, perfis de alumínio. Então, folha de alumínio para a indústria de alimentos, por exemplo, para a indústria farmacêutica, perfil de alumínio para a indústria da construção civil, chapas para a indústria automotiva, enfim. E além de produtos nesse business de transformação, nós também oferecemos soluções de customização. Então, por exemplo, todo o teto dos ônibus que são produzidos hoje, por exemplo, por um cliente que é a Marco Polo, eles são feitos customizados de maneira a criar uma linha de produção mais facilitada. A gente não só fornece o alumínio, mas desenvolveu, então, a solução do teto pronto. Então, o teto chega em caixa e facilita as etapas produtivas aí de veículos automotivos. E mais um ponto relevante, CBA ela é parte da Votorantim. CBA é uma das empresas investidas da Votorantim S.A. A Votorantim, então, é a nossa gestora de portfólios, com diversas outras investidas que participam, vamos chamar do Grupo Votorantim, como o Banco Votorantim, como a Votorantim Cimentos, como a Auren, que é de energia, como a Nexa, que também é mineração de zinco, e por aí vai. Nós somos uma empresa de capital aberto, a CBA, então, está listada na Bolsa aqui brasileira e com um free float de 33% aproximadamente. Portanto, a Votorantim S.A. é o sócio controlador majoritário da CBA. Então, só um grande overview para que vocês possam entender. Acho que duas questões relevantes também: tem uma capacidade de produção de aproximadamente 430 mil toneladas de alumínio primário, 230 mil de alumínio secundário, que significa reciclagem, somos aí uma indústria de aproximadamente 6 mil empregados diretos e 3.500 empregados indiretos, totalizando uns 10 mil empregados. Então, muito bem, passando à agenda em si, que é a produção de alumínio verde, ou melhor dizendo, alumínio sustentável.
Nosso propósito na organização é produzir soluções de alumínio que transformam vidas. Eu citei um exemplo aqui, que muito além de produzir o alumínio, se a gente produz soluções, foi o teto do ônibus, como eu acabei de citar. Além disso, a gente tem uma aspiração, aí já falando da nossa estratégia ESG 2030, de nos tornar uma referência de sustentabilidade. E a referência aqui é no sentido de construção de parcerias. É tanto para aprender quanto para contribuir com quem a gente puder contribuir, obviamente, né? Como o mandato da nossa estratégia ESG 2030 é o que está aqui na tela, e eu destaco 4 elementos, que é a produção e oferta de alumínio de baixo carbono, a construção de soluções sustentáveis em parceria, né, em parceria com os nossos fornecedores, por exemplo, com a DIP, uma solução, a gente customizou a solução para que a CBA pudesse usar, e em parceria com clientes também, como o exemplo do ônibus, customizamos a solução para o nosso cliente utilizar. A gente valoriza muito a nossa relação local, com comunidades, poder público local especialmente, e a ideia é que a gente desenvolve, né, e a gente trabalha fortemente para desenvolver as comunidades do nosso entorno. E tem uma questão aqui que, especialmente na agenda, mas acho que em toda a nossa estratégia, só faz sentido para a CBA se a gente for em formato de parceria, se a gente for juntos. E é por isso que a gente visa engajar a nossa cadeia de fornecedores nos aspectos ESG e outros, também a cadeia de valor para frente, que são os clientes, né? Então, a gente tenta fazer tudo isso de uma maneira muito colaborativa, como eu disse, porque a gente só faz sentido se a gente for junto. Nós lançamos recentemente um selo, que pode ser usado pelos nossos clientes, que demonstra o alumínio de baixo carbono, ele chama LEMI. Não é o foco da nossa conversa aqui hoje, mas convido vocês a acessar, tanto nas nossas páginas, como nesse QR Code, caso alguém já tenha tido interesse aí de olhar. Uma estrutura fundamental, fazer tudo aquilo que eu acabei de mostrar ali, mandato, a chegar, a atingir a nossa aspiração, e enfim, como a gente conduz o nosso dia a dia com uma estrutura e numa governança muito bem consolidada e sólida, inclusive com critérios de vanguarda. Que critérios são esses? Por exemplo, nós temos um comitê de sustentabilidade que assessora o conselho, que é um comitê com membros independentes, especializados no negócio alumínio e com muita experiência também em sustentabilidade. É nessa esfera que a gente define a estratégia da organização, que a gente pensa o curto, médio e longo prazo, riscos e oportunidades, enfim, os elementos que suportam o nosso negócio. E nos comitês que estão aqui embaixo, que assessoram a diretoria executiva, são comitês mais específicos, que têm a ideia ou a intenção de aprofundar a análise, pegar o que é estratégico e trazer para o nível tático implementar, e, além disso, aprofundar a análise para subsidiar os comitês de assessoramento do conselho na tomada de decisão. Então, como exemplo, aqui eu trouxe o Comitê de Sustentabilidade Destacado e o Comitê de Mudanças Climáticas, que assessora a diretoria executiva, como esse elemento de governança que eu estou citando aqui. E naquela governança que eu acabei de mostrar para vocês, nós estabelecemos a nossa estratégia de 2030, que tem 10 alavancas distribuídas, como estão aqui no social, ambiental e de governança, e essas alavancas elas se desdobram em programas. Esses programas, por sua vez, têm as metas estabelecidas, que são 33 metas no todo, a nossa Agenda 2030. E que estão muito bem estruturadas em caminho crítico, os níveis de atingimento e o como a gente fazer. A gente sabe onde está, onde quer chegar e sabe como que nós vamos fazer. Um elemento, por exemplo, como exemplo que impulsiona toda essa agenda é o alinhamento dessas metas ESG com as metas individuais de desempenho da organização, que são medidas e, inclusive, fazem parte da remuneração da nossa organização, com critérios ESG dentro dessas metas. Então, a gente impulsiona as coisas, por exemplo, com esse instrumento. Aqui também está o QR Code, mas vocês podem acessar a nossa página, cba.com.br, tem todas as informações que eu falei estão lá, mas aqui o QR Code do nosso relatório anual, eu convido vocês a acessar e conhecer. Como temos só 15 minutos, vou passar muito rapidamente por muita coisa,
Então, fica aí o convite para vocês nos conhecerem melhor. Dada essa nossa governança e uma boa estratégia bem estabelecida, a gente vem, então, participando de índices, ratings, certificações e conseguindo atingir bons resultados. Todos esses índices, ratings, certificações estão aqui. O propósito principal da participação da CBA é de, primeiro, ter contato com o framework de vanguarda, por exemplo, Science Based Target, a gente tem a nossa meta aprovada pelo Science Based Target em termos de redução de emissão, e também, além de ter contato com essa metodologia de vanguarda, também desafiar a nossa gestão a procurar fazer melhor, porque este movimento de procurar fazer melhor melhora nosso desempenho, eficiência e, portanto, melhora o nosso negócio. E a consequência é o resultado da premiação ou da obtenção da certificação, e, como eu disse, como um objetivo secundário. O principal mesmo é nos desafiar com os melhores métodos. Então, por aqui tem muitos dos reconhecimentos que nós temos. Exemplo, nós somos a única empresa do mundo de alumínio a ter meta baseada em ciência. Nós recebemos, no mês passado, primeiro lugar no setor de mineração e metalurgia dos melhores ESG. Nós somos a única empresa do mundo de alumínio a ter o grade A no CDP, e por aí vai. Então, como eu disse, o resultado não é a linha de chegada, na verdade, ela é menos relevante para nós, mas a trajetória que faz diferença no nosso dia a dia. Como nós estamos falando aqui de produção de alumínio de baixo carbono, eu vou dar destaque aqui para a nossa agenda climática. Nós temos 5 metas na nossa agenda climática, que está dentro de um dos programas que eu mencionei, que é o Programa 1, que é Mitigação e Adaptação Climática. Então, um destaque, por exemplo, reduzir 40% das emissões. Eu vou tentar passar rapidamente por cada uma dessas aqui ao longo dos próximos slides. Em relação a reduzir 40% da nossa intensidade de emissão, a gente vem performando melhor do que o planejado. Lá em 2019, que é o ano básico, foi quando a gente estabeleceu esse objetivo, tínhamos aí 4 toneladas de CO2 por tonelada de alumínio produzido. E aqui é uma perspectiva cradle to gate, significa dizer que é desde a mineração até a produção do alumínio primário. Essas etapas dentro da produção de alumínio, elas representam 95% das emissões de escopo 1 e 2, ou seja, são extremamente relevantes. Então, o nosso resultado atual é de 2,97, 26% a menos do que quando a gente começou. Queremos chegar até 2030 em 2,45. Se a gente continuar, a gente acredita que vai continuar indo bem, a gente atinge essa meta antes. Alguns destaques: revisão da nossa matriz energética com uso de biomassa, modernização, reciclagem e uso de energia limpa são os principais pilares. Na refinaria de alumínio, eu vou passar por 2 processos aqui, que é a refinaria de alumínio e a produção de alumínio líquido. Por que eles são relevantes? Porque eles representam, dos 95 que eu acabei de falar, eles representam 90%. E na produção do óxido de alumínio, que é a etapa depois da extração do minério de bauxita, nosso resultado é o melhor do mundo. Ele é 0,23 toneladas de CO2 por tonelada de óxido produzido. O setor, globalmente falando, através do International Aluminium Institute, que é esse IAI, tem um pathway, ou uma trajetória de descarbonização, que é essa que está aqui, pretendendo atingir o número de 0,23 por volta de 2048, ou seja, o futuro já é um presente aqui na CBA em termos de emissões nessa etapa do processo produtivo. Na etapa seguinte, que é a eletrólise, onde a gente transforma o óxido em alumínio líquido, a média do mundo é 12,8, nosso resultado é de 3,03, ou seja, 4 vezes menor. Então, de novo, a gente se posiciona muito bem. Se somar dessas 2 etapas que juntas representam 90%, a gente está muito bem posicionado em comparação ao mundo, ao Brasil e ao mundo em termos de emissão, ou seja, ofertando para os nossos clientes produtos de baixo carbono. Reciclagem é outra alavanca que eu mencionei, a gente vem investindo significativamente em reciclagem. Temos 2 unidades específicas para a produção de alumínio reciclado. Uma que é a Alux, 46 mil toneladas de alumínio reciclado por ano, e a gente tem um conteúdo reciclado de 91% e 0,4 toneladas de CO2 por tonelada de lingote produzido, que é um resultado excepcional. Na Metalex, que é outra unidade, capacidade de 90 mil toneladas ano, a gente tem incrementado, pretendendo chegar até 80% de conteúdo reciclado, e hoje a gente já tem 65%, também é um número bem significativo, com a emissão de 2,2. Por que esses resultados eles são possíveis? Porque nossa matriz energética ela é extremamente, ou melhor dizendo, majoritariamente,
de fonte renovável, 82% é renovável, 18% não é renovável. Dentro dos 82% renovável, está incluído energia elétrica e outras energias, como, por exemplo, produção de vapor com biomassa. Para a energia elétrica, nós temos as nossas 23 usinas hidrelétricas e 2 complexos eólicos, que garante para a gente uma capacidade de gerar 100% da nossa energia elétrica de origem renovável, ou seja, a gente praticamente zera o escopo 2. E, além disso, a gente tem um roadmap de eficiência energética com ações de curto, médio e longo prazo para melhorar esses 18% que ainda não são renováveis. Em termos de trajetória de neutralização, nós também temos uma trajetória até onde a gente consegue garantir tecnicamente, que são essas ações mitigadas e a etapa de neutralização. Ainda, setorialmente falando, é necessário estudos, ou avanço de estudos que já existem, que têm potencial, mas hoje não é uma realidade, digamos, viável economicamente nem tecnicamente, que se refere ao Anode Net, Carbon e o Carbon Capture, Storage and Utilization, aqui, que é o CCSU. Bom, a gente já conhece, então, metade da trajetória e já sabe como fazer isso, a outra metade depende desse avanço que eu acabei de citar. A parte do offset em geração de crédito de carbono, nós também estamos gerando o nosso próprio crédito de carbono. Nós temos 2 unidades na verdade, o termo técnico é Reserva Privada de Desenvolvimento Sustentável, uma de 32 mil hectares, que é essa onde nós desenvolvemos um projeto REDD+ de geração de crédito de carbono no Cerrado, que já gerou 316 mil créditos de carbono, e a gente está usando esses créditos de carbono para diversos fins, e pode gerar até 1,3 milhões de créditos de carbono até 2047, que é quando o nosso projeto finda, o projeto REDD+, que foi desenvolvido no Cerrado. Além desse projeto, do REDD+, que é de desmatamento evitado, nós temos outra linha, que é de reflorestamento, de impacto social, de impacto na biodiversidade e também geração de crédito de carbono de pequenos proprietários rurais, que se chama Projeto Reflora, que a gente vem avançando nesse projeto aí ao longo dos últimos 2 anos. Por fim, as últimas 2 metas, que definiam a trajetória de adaptação à mudança climática, a gente vem trabalhando com a metodologia TCFD para mapear riscos e oportunidades climáticas, além, obviamente, do nosso processo de gestão de risco corporativo, que já é bem estruturado, muito bem estruturado. E então, portanto, a gente já conhece riscos, oportunidades, dos que a gente já consegue ver, e tem um bom plano de ação para mitigar esses riscos e também para capitalizar as oportunidades. Para a gestão pública, melhor dizendo, isso tudo é dentro da organização, para fora da organização a gente vem desenvolvendo um programa de apoio à gestão pública para auxiliar as prefeituras locais ou os governos locais a se adaptarem às condições climáticas que já vêm enfrentando situações, né? E a ideia, então, é que a gente tenha um programa que está sendo desenvolvido, ao longo dos próximos anos a gente possa trabalhar em conjunto com as comunidades onde nós estamos presentes neste tema, porque outros diversos temas a gente já vem trabalhando a longa data. Por fim, último slide aqui, convido vocês a acessar o nosso TCFD, que é um relatório que menciona esses riscos e oportunidades que eu acabei de falar na agenda climática, e que já está disponível na nossa página, e, portanto, fica aí o convite para todos. Muito obrigado, Fábio, e fico aí com vocês para ter, eventualmente, perguntas. Não, Leandro, olha, acho que a proposta era essa, era a gente entender um pouquinho mais dos caminhos que a CBA tem tomado rumo a um alumínio verde, né? Então, acho que compartilhar essas iniciativas, eu acho que são super válidas. Nós tivemos aqui uma apresentação, antes até de vocês conectar, do Luiz Igreja, falando pelo olhar da Soul Systems como uma empresa de tecnologia, como os processos dentro da siderurgia, para que possa atingir muitos desses KPIs, necessitam efetivamente de mudanças, de ferramentas, né, de ajustes em processos e tudo mais. E depois o Arthur comentou um pouco sobre a DIP, como ela tem trabalhado também nesse caminho de sustentabilidade e reduções de metas de carbono, né? Acho que o Luiz Igreja tem uma pergunta aqui para você, Leandro. Vamos lá.
Primeiro, eu queria te parabenizar não só pela sua apresentação, mas pelo trabalho que a CBA tem feito, né? É sempre um motivo de orgulho muito grande para a gente ver uma empresa brasileira numa posição de destaque. Você mostrou uma série de indicadores onde vocês estão muito à frente do que o mundo pretende atingir. Isso é um negócio espetacular, queria te dar os parabéns e ao time todo da CBA por isso, né? Mas eu tenho uma pergunta um pouco nessa linha, né? A indústria onde vocês atuam está num momento de transformação que talvez nunca tenha vivido um tão forte, tão impactante na sua história, né? E todo momento de grande transformação traz desafios, traz riscos, mas também traz muitas oportunidades, tá certo? O desafio e o risco chega para todo mundo, você indo atrás ou não. A oportunidade, só quem vai atrás consegue explorar e se beneficiar delas, né? Vendo que vocês já estão numa jornada, inclusive adiante do resto do mercado, em muitos dos pontos que vocês se propuseram, considerando que o Brasil é um país que tem matéria-prima, tem energia limpa, tem competência gerencial e industrial, como é que a CBA está se posicionando? E ainda levando em consideração um outro aspecto que está fora do nosso controle, mas que também está acontecendo, as cadeias globais de valores estão se redesenhando, né? Então, tem espaço para a gente ocupar mais uma posição de maior protagonismo nas cadeias globais de todos os setores. Como é que a CBA está se posicionando em relação a isso? Como é que vocês pretendem aproveitar as oportunidades que esse momento está trazendo para a empresa? Bom, obrigado, Luiz, por trazer essa percepção da nossa gestão. Acho que, inclusive, a gente tocou num evento no ESG, algum desses eventos ESG, estou me lembrando de você, o que é ótimo. Foi no ESG Fórum no início do ano. Isso, exatamente, esse mesmo, isso mesmo. E a sua pergunta, ela é bem relevante do ponto de vista de assim, poxa, o que nós estamos fazendo com todas essas capacidades, né? Então, a gente tem diversas iniciativas, Luiz, que eu poderia sistematizar em dois caminhos, tá? Falando em cadeia de valor, tá? Com os nossos fornecedores, a gente quer capitalizar com os nossos fornecedores oportunidades da gente fazer melhor juntos. Então, a gente vem trabalhando dentro de um programa que chama Suprimento Sustentável, não só para aprender com aqueles que fazem melhor que a gente, nos tornar mais eficientes e produtivos, e também com um impacto ambiental, social, de governança junto. Porque quando a gente dissocia essas coisas, para mim, não fica tão adequado do ponto de vista de business. Porque se eu altero a minha matriz energética para um combustível que é mais limpo, que consome menos e que eventualmente tem acesso a um custo melhor, nós estamos falando de tudo isso, eficiência de operação, a redução de custo, footprint positivo. Então, a gente está trabalhando num projeto que chama Suprimento Sustentável com os nossos fornecedores nessa linha. Com os clientes, que é a outra ponta, e eu vou adicionar mais um terceiro aqui, que são os investidores na sequência, com os clientes a gente tem tentado também construir soluções, como a que eu disse, a gente reduzir o peso do ônibus, que reduz a emissão, que para nós também agrega valor, que a gente, além de vender o produto, a gente vende a solução. Então, é uma questão ganha-ganha, né, para diversos. Então, é nessa linha que a gente tem tentado fazer o approach com os nossos clientes, oferecer solução e oferecer alumínio de baixo carbono, dentre outros benefícios, a utilização do alumínio da CBA frente a outros produtos. A gente está também explorando diversas oportunidades do ponto de vista de análise de ciclo de vida, com a utilização do alumínio comparado com outros produtores em diversos clientes e clientes dos nossos clientes, e também com materiais sucedâneos. A gente analisa isso e descobre que hoje, o alumínio da CBA pode desempenhar um papel muito melhor do que o material que estava sendo usado. Com investidores, a gente tem demonstrado que nós somos uma empresa que reconhece os riscos, que gere os riscos, tem grandes oportunidades e que pode estar nessa transição energética que o mundo precisa. O alumínio ele é fundamental para carros elétricos, ele é fundamental para a energia solar, ele é fundamental para a transmissão, e ele está presente na nossa vida de diversas maneiras. Desde manhã, quando a gente abre lá a manteiga, ou à noite, ou durante o dia, quando a gente pega um comprimido dentro da cartelinha, até aqui, usando um computador cheio de alumínio,
para fazer essa boa conversa que nós estamos tendo. Então, a gente mostra isso para os nossos investidores. Instituições financeiras têm sido um parceiro também bem relevante na captação de recursos, até com custo de capital mais adequado, dado o impacto dos projetos, o impacto positivo dos projetos que a gente vem implementando e que eventualmente precisa acessar recurso externo na organização. Então, nessas linhas, eu poderia resumir a minha resposta para você nessas linhas, é assim que a gente vem na toda. Obrigado. Perfeito. Uma pergunta aqui para o Arthur. O Arthur, Boa. conta um pouco aqui, em poucas palavras, como a DIP viu junto à CBA um cliente, uma possibilidade aqui de realmente contribuir com o processo de medição de carbono, como o projeto se iniciou. A CBA aqui, eu acredito que muitos desses ganhos aqui vêm por todo o processo iniciado lá em 2019, que o Leandro comentou. Como a DIP entrou nesse projeto e quais são os benefícios até para outras empresas também poderem usufruir dessa continuidade de metrificação? Bacana, Fábio. Bom, obrigado pela sua pergunta. Queria cumprimentar o Leandro por, enfim, ter aceito o convite, né, ter estado aqui. Eu queria dizer, Fábio, que a CBA, e na verdade isso não é só a CBA, é todo o Grupo Votorantim, são parceiros institucionais nossos. O Instituto Votorantim foi nosso investidor, né? E tanto a CBA quanto o BV tem uma questão muito interessante, que é o fomento à inovação e a predisposição de, como corporação, co-construir e ajudar empresas e startups a poderem tracionar. Acho que muito disso, né, vem da própria visão do Emílio de Moraes, de toda a história do grupo, né? Eu acho que é uma das biografias empresariais mais bonitas que a gente tem no Brasil, né, essa história. E eu acho que isso teve muito no DNA. Então, assim, a CBA foi talvez o nosso primeiro grande cliente junto com a Movida, de topar olhar para a nossa solução corporativa. E é um processo que nos fez aprender muito, principalmente sobre os desafios de como fazer a integração de um sistema e criar todos esses meandros. A CBA é um dos maiores grupos empresariais do país, né? Então, a gente pode aprender muito. E a CBA nos ajudou muito a modelar também a evolução da plataforma. Nós temos hoje, Fábio, dentro da ferramenta, uma área muito interessante, que é a área de coleta de informação qualitativa, que a gente chama de sistema de fichas, que vem ajudar muitas empresas. Até comentar aqui, Fábio, uma grande empresa do ramo da moda e de bens de consumo, que é líder nesse tema no Brasil, por exemplo, pegou o nosso sistema de ficha, e várias outras empresas, tenho falado com alguns bancos S1 também sobre o sistema de ficha, e muitas outras grandes corporações. Isso surgiu dentro da CBA e da Movida, nos ajudando a co-criar e especificar. Então, para a DIP, eu acho que é essa perspectiva. Falando um pouco da perspectiva da CBA, e daí acho que o Leandro pode me corrigir, né, qualquer ponto, mas eu acho que é uma parceria de longo prazo. Então, falar em descarbonização, a gente vai ter que falar em engajamento da supply chain. Falar em ESG, a gente vai ter que ir além do carbono, tem métricas sociais, tem métricas relacionadas ao direcionamento, por exemplo, de verbas de incentivo fiscal e fomento, tem mensuração de questão de comunidades, tem mensuração de pegada hídrica, tem que olhar para resíduo na cadeia, e por aí vai. Então, acho que é um caminho de parceria para continuar, uma vez que a solução de carbono ajude, né, o plano de descarbonização, e sempre desenvolvendo novas ferramentas que vão ajudando nesse processo. E, felizmente, né, eu acho que a ambição da CBA e também da DIP é não parar. Enquanto a gente puder ter os recursos, os meios, continuar investindo em mais mensuração e depois em transformação, em transformar a mensuração em ação, em planejamento e depois em ação,
para ir contribuindo com a sociedade e criando um mundo cada vez melhor. Perfeito, perfeito. Igreja, o tema de descarbonização e como a Dassault pode ajudar as empresas a montar essa estratégia, esse roadmap, nesse processo através da tecnologia, vão ser tópicos dentro da feira da ABM. Você comentou de uma feira lá fora, que foi a Medtech, né? Como é que a Medtech, como é que a Dassault Systems deve trazer esse discurso para apoiar as empresas do setor de siderurgia? Como é que você enxerga isso? Não só a siderurgia, né, Fábio, mas a indústria metalúrgica de uma forma geral, né, porque lá no ABM Week a gente vai estar contando com a presença de uma grande parcela da indústria siderúrgica, metalúrgica, nas suas várias áreas de atuação aqui no Brasil, né? E a gente teve agora em junho, né, foi a semana passada, se não me engano, esse grande congresso, esse grande evento do setor de metais do mundo, maior do mundo, né, que foi a Medtech lá em Düsseldorf. A Dassault apresentou pela primeira vez globalmente, né, essa estratégia que eu comentei aqui no início do nosso bate-papo, de como a gente está desenvolvendo um conjunto de soluções específicas para ajudar esse setor a lidar com todo esse desafio de agora até 2050. E exatamente o mesmo material, o mesmo discurso, a mesma estratégia vai estar sendo mostrado de 1º a 3 de agosto agora, né, já no início do mês que vem, na ABM Week aqui no Brasil. Então, assim, nós acreditamos que estas indústrias aqui no Brasil, elas têm um potencial muito grande de se beneficiar, né, desse processo, porque, de novo, como eu comentei, né, o Brasil talvez seja um dos poucos países do mundo que realmente tem condições de enfrentar esses desafios ambientais, por termos matéria-prima, por termos uma boa estrutura industrial, por termos energia limpa. O caso da CBA, que já se utiliza de tudo isso e está à frente do resto do mundo, é a prova de que a nossa visão não está errada, né? Então, nós queremos trazer para esse evento em agosto a oportunidade para todas as empresas do setor que estão aqui no Brasil se beneficiarem dessa tecnologia que a gente está disponibilizando globalmente, para darem um salto, né, e aproveitarem essa janela de oportunidade para se reposicionarem dentro dessas cadeias globais de valor de uma forma mais competitiva, extraindo, né, o valor adicional que esses produtos mais limpos, mais verdes vão necessariamente ter no mercado global. Então, a gente sim vai estar trazendo esse mesmo contexto da discussão que a gente teve aqui em 30 minutos, durante 3 dias lá na ABM Week, e queremos estar conversando com todos vocês. Leandro, você está já convidado para passar lá e bater um papo com a gente. Acho que a gente pode aprender muito com a experiência de vocês e talvez dar uma contribuição modesta aí também para os seus planos para os próximos anos. Mas, de uma forma geral, todos que estão aqui nesse bate-papo e que venham a assistir depois nas redes sociais, estão convidados. A gente vai estar lá de 1º a 3 de agosto. Perfeito. 2 perguntas, eu sei que a gente já está até passando um pouco do tempo, queria passar uma pergunta rápida para o Arthur e uma outra depois para o Leandro, para fechar. Arthur, uma pergunta aqui do Ivo Abraão, comentando se a introdução de uma melhoria num processo com muitas variáveis dificulta a medição dos resultados. Por exemplo, o resultado de uma otimização de sequência de produção é impactada pelo nível de estoque, por exemplo. A DIP tem metodologia para lidar com essa realidade? Legal, Fábio. Eu acho que a pergunta é muito boa, porque é justamente uma das soluções que a gente tem em parceria com a Dassault, né? Então, a gente, como DIP, consegue medir a pegada de carbono, a pegada hídrica, o inventário de um supplier. A gente consegue dar todos esses insumos, né? E atualizado, mês a mês. Como é que você faz, depois disso, o processo de otimização, né? Como é que você otimiza estoque, emissão, finanças, tal? Justamente essa é uma das soluções que a gente tem em parceria com a Dassault. A Dassault
tem dentro do 3D Experience soluções de otimização. Então, a ideia é que com todos esses inputs nossos também da DIP, você consiga, então, fazer esse processo, né, de otimização e iterar ele algumas vezes, né? Porque você vai otimizar, daí você vai olhar, você vai recalcular a emissão dentro desse cenário otimizado, otimizar de novo, otimizar de novo, otimizar de novo, até você chegar num ponto que seja satisfatório, né? Quando você está olhando no carbono, quando você estiver olhando no estoque, no custo, no tempo de transporte, na disponibilidade de insumos. E acho que para fechar, Fábio, a resposta, um dos pontos da nossa integração é você fazer isso na indústria em fase de projeto, né? É você poder fazer isso na supply chain, mas você também poder fazer isso, por exemplo, dentro do CATIA, da SO, por exemplo, tem grandes clientes consumidores de alumínio, né? Indústria de aviação e outras indústrias. É você poder fazer isso dentro do tempo de projeto ainda, você colocar todas essas variáveis de carbono, transporte e tal, e poder fazer essa otimização. Então, sim, a DIP tem tecnologia para isso em parceria com as soluções da Dassault, seja de otimização de supply chain, seja de otimização de projeto, como a gente tem dentro dos softwares, como o CATIA, que está dentro do ecossistema do 3D Experience. Complementando rapidamente a resposta do Arthur, né? Nós temos, inclusive, exemplos, e até uma coisa que a gente gostaria muito de discutir com a CBA, em outras cadeias de metais, por exemplo, de nióbio e tudo mais, né? Clientes que já utilizam exatamente essa capacidade de, em tempo de projeto, simular o resultado do material na aplicação específica, que está sendo utilizado por esse cliente nosso para demonstrar o valor do seu produto, que é um produto mais caro, um produto mais nobre, né, em relação, por exemplo, ao aço convencional, né, e usando essa modelagem, essa simulação para demonstrar para o cliente dele que, olha, usando esse material mais nobre, você ganha em peso, você ganha em resistência, você consegue atender, né? E, no final das contas, ainda com uma pegada ambiental muito menor, porque reduz peso, o meu produto é mais limpo e assim por diante. Então, esse conjunto de soluções está sendo utilizado, inclusive, não só nessa indústria, em várias outras, como um forte argumento de vendas, porque você consegue demonstrar, antes da execução do projeto, o valor e o impacto daquele material, daquela solução, daquele componente. Eu acho que isso é uma coisa que pode ter um impacto muito grande, inclusive nas atividades de vendas das empresas do setor. Perfeito, sensacional. Uma pergunta aqui para o Leandro, para a gente fechar aqui a sessão. Tem algumas outras aqui, mas vou pegar essa aqui. Leandro, qual é a capacidade de produção atual do alumínio descarbonizado? E vocês conseguem atender o mercado brasileiro e ainda se manter descarbonizado mesmo devido às distâncias? Bom, essa segunda parte da pergunta, eu vou começar por ela, não sei se eu entendi ela bem. A produção de alumínio, quando ela não é feita em cadeia integrada, ela tem essa questão relevante, que é transportar a bauxita de onde ela é extraída para a produção do óxido de alumínio. Depois você transporta o óxido de alumínio para a produção do alumínio metálico. Vou dar um exemplo. No Brasil, você tem, lá na Amazônia, ou na região amazônica, a MRN, que é uma produtora de bauxita, que transporta para Belém, numa planta de óxido de alumínio de uma outra empresa, que produz alumínio que vai de navio para a Europa. Então, isso, o escopo 3 é relevante. No caso da CBA, a gente tem tudo isso numa planta só, exceto a mineração de bauxita que vem através de trem. Então, nossa emissão ela é bem menor, exatamente porque nós estamos a metros de distância entre a refinaria e o smelter, e a fundição, e por aí vai. Então, esse caminho é bem curto, tá? Então, a gente tem uma grande vantagem. Então, portanto, a distância não é uma questão para nós, da CBA. A capacidade da CBA é de 100% do alumínio da CBA tem a característica de ser um alumínio de baixo carbono, em comparação com o resto do mundo. É convencionado no mundo como um todo, na etapa do smelter, que é onde a gente tem um resultado de 3, que abaixo de 4 é considerado alumínio verde. Para vocês terem uma ideia comparativa, na China isso passa de 20, 17, 20.
Na média do mundo é 12,8 e o da CBE é 3. Abaixo de 4, você tem alguns players no mundo que produzem alumínio de baixo carbono, são poucos. E o Brasil, 100% da nossa produção é acima. Portanto, a gente tem capacidade atual de 380 mil, podendo chegar a 430 com os projetos que nós estamos desenvolvendo para aumento de capacidade produtiva, e desses 380 mil toneladas, que tem como estratégia principal atendimento ao mercado doméstico, ele já é de baixo carbono e vai se manter dessa forma. Ou seja, né, se tem alguém que usa o metal acima disso, tem a oportunidade de usar o metal, né, com um carbono Perfeito. melhor. Perfeito. Leandro, acho que a proposta era essa, era um bate-papo, para a gente conseguir contribuir aqui para a audiência, lembrando que esse cenário está sendo gravado, a gente também vai compartilhar dentro da ABM Week, né, e no canal do YouTube da Dassault. Mas eu queria agradecer aqui ao Arthur Covatti, ao Luiz Igreja, ao Juliano Lima, executivo da Dassault, que olha o setor de metais, e a você, Leandro, aqui pela CBA, pela oportunidade de trazer esse tema importante para o setor, pelas discussões aqui apresentadas. Agradeço imensamente a disponibilidade de todos vocês. Até uma próxima. Obrigado, Valeu, pessoal. obrigado, Fábio. Obrigado, Leandro. Tchau. Obrigado, pessoal. pessoal. Obrigado a vocês. Até a próxima. Um grande abraço a todos. Um grande Tchau. abraço.